Dentro da teologia, existe o estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Dentro do estudo da escatologia, existem pontos de vista diferentes. Um dos pontos de vista que mais entram em conflito é a questão da grande tribulação e do arrebatamento. Quando se dá o arrebatamento? Antes ou depois da grande tribulação? Ou no meio dela? Aqueles que acreditam que acontece antes da grande tribulação são chamados de pré-tribulacionistas. Nós acreditamos, eu sou um pré-tribulacionista, e eu acredito que primeiro se dá o arrebatamento da igreja, e só depois a ascensão do anticristo e a grande tribulação. A grande tribulação, como eu creio e pretendo ensinar aqui, é um castigo para os judeus e para os ímpios do mundo, os ímpios da terra. Então, a igreja ela não precisa passar por isso. Não é plano de Deus que a igreja esteja participando disso. Um dos textos que mais me deixam claro essa questão de que a tribulação ela acontece depois do arrebatamento, primeiro no arrebatamento, então a ascensão do anticristo e a tribulação, é o texto de 2 Tessalonicenses. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele está escrevendo porque os irmãos da igreja de Tessalônica estão passando por algumas tribulações. E eles já acreditam, pelo que parece, pelo que Paulo escreve, eles estão sendo atormentados com a ideia de que eles já estejam vivendo na grande tribulação. Eles já estão atormentados com a ideia de que Cristo já veio, já arrebatou alguns deles, e esses que estão agora e estão sofrendo são os que ficaram. Paulo fala na primeira carta a respeito da ressurreição do arrebatamento e explica para eles sobre isso. E aqui, na segunda carta, parece que eles foram enganados. Paulo vai falar que para que eles não se assustem, não fiquem perturbados, quer por epístola, como se de nós tenha sido escrito. Quer dizer, aparentemente eles receberam cartas de alguém dizendo que era Paulo ou um dos apóstolos e ensinou para eles coisas erradas. Então ele vai esclarecer aqui algumas coisas. Então, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, ele fala sobre a tribulação que eles estão vivendo e que Deus, sendo justo, vai retribuir para eles em glória, e aqueles que os perseguem, Deus vai retribuir em castigo, em juízo. E aí ele entra, então, nessa questão de quando acontece, ele vai dizer para eles, ó, calma aí que não é bem assim, não aconteceu ainda, e eu vou dizer por que que não aconteceu ainda. Ele vai lembrá-los, porque ele disse, eu já tenho falado para vocês sobre isso há mais tempo. Então, no capítulo 2, ele vai começar a falar para eles, olha, não fiquem assustados, não fiquem perturbados, como se o dia de Cristo já estivesse perto, no versículo 2 ainda. Aí, no versículo 3, ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes que venha esse juízo de Deus, essa grande perseguição, primeiro vem a apostasia e aí se manifesta o filho do pecado, o iníquo. E este homem da perdição, esse filho da perdição, esse homem do pecado, ele vai se manifestar depois da apostasia. O que é apostasia? Muita gente pensa, muita gente tem pensado ao longo do tempo, que a palavra apostasia está se referindo ao momento que as pessoas deixam a igreja. Mas não é isso que a palavra significa. Ela é utilizada hoje no sentido de pessoas que deixaram a igreja, se apostataram. Mas a palavra não significa isso. A palavra significa separação. Significa separar duas coisas. É a mesma palavra que Jesus vai utilizar quando ele fala de divórcio em Mateus capítulo 19. Então, ele está falando que primeiro vem a separação e depois se manifesta o filho do pecado. Depois se manifesta esse homem que é o anticristo. E versículo 4, ele fala sobre algumas coisas do anticristo, né? Para deixar claro que é este o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
Quer dizer, Paulo já tinha ensinado isso. Ele está falando coisas que ele já tinha ensinado. É bom que isso esteja aqui para a gente ter certeza que ele não está falando uma primeira vez, ele está falando de coisas que ele já falava. Quando a gente entende isso, a gente percebe que às vezes falta algumas informações porque ele só está complementando. Então, tem coisas que ele não vai deixar tão claro, porque ele só está complementando. Mas nós percebemos que ele está falando do anticristo. Quando nós entendemos o que a palavra significa, a apostasia, nós entendemos que é a separação, nós começamos a juntar as peças. Então, primeiro vem a separação, depois vem a manifestação do anticristo, para só depois vir esse tempo de juízo que Paulo fala antes, que, lógico, que finaliza com a vinda de Cristo, mas é a segunda. Como eu tenho tanta certeza que é a segunda, que é a vinda dele visível, e antes disso tem a vinda invisível, dito arrebatamento da igreja. Como eu tenho tanta certeza? Que muita gente vai utilizar esse texto para falar que Paulo está falando que Jesus vai vir depois da manifestação do anticristo. E a apostasia, no caso, seria as pessoas deixando a igreja por causa da grande aflição que vão passar. Não é isso. Paulo está falando sobre aquele período de juízo que culmina com a vinda de Cristo nos ares, no céu, visível para todo mundo. Isso é o final da grande tribulação. Mas antes disso, ele explica que primeiro tem que ter a tal da separação, que nós vamos ver o que é a separação, e a manifestação desse anticristo. Versículo 6, ele fala assim: e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifesto. De quem que ele está falando? Vós sabeis o que o detém. Detém quem? Detém esse homem do pecado, esse filho da perdição, esse anticristo. Algo detém, alguém detém. E ele fala, vocês sabem quem o detém. Ele não vai citar quem detém, mas, como ele já disse, eu já falava com vocês antes. Então, eles sabem de quem Paulo está falando. Para a gente não fica explícito, mas fica implícito, e todo mundo concorda neste ponto. Todo tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, todo mundo concorda que o texto está falando desta mesma pessoa, que detém o anticristo para que ele se manifeste ao seu próprio tempo, que é o Espírito Santo. Quem mais poderia deter a ação do anticristo, senão o próprio Espírito Santo? Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, o Espírito Santo, que não está explícito, mas todo mundo concorda com isso. Se ele detém o anticristo, a ação do anticristo, e ele resiste à ação, ao mistério da injustiça, ao mistério da injustiça que opera, só pode ser o Espírito Santo. Mas Paulo fala, ele faz isso até que do meio seja tirado. Ou seja, então, existe um momento em que o Espírito Santo vai ser tirado. Ora, eu pergunto para você que eu tenho certeza que concorda comigo que se fala do Espírito Santo. Agora não achei ninguém que diga o contrário. Mas algumas pessoas chegam ao ponto de falar, não, o Espírito Santo vai embora, mas a igreja fica. Eu pergunto para você, como é possível existir igreja sem existir o Espírito Santo nela? A igreja só começa em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. É como você ter um corpo sem espírito. Não é um corpo vivo, é um corpo morto. Paulo fala em diversas cartas. 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons e ministérios. Ele fala, vós sois um só corpo. Vós sois vários membros, mas o mesmo Espírito, um só corpo. Então, todos nós somos ligados pelo mesmo Espírito, por isso que existe a igreja. Se não tem Espírito, não tem igreja. Então, se o Espírito Santo vai embora, é evidente, não existe outra solução para esse mistério. O Espírito Santo vai embora, mas ele leva a igreja. A igreja precisa ir embora junto com o Espírito Santo, porque se vai o Espírito Santo e não vai mais ninguém, também não tem igreja nenhuma. Ele pode ir sozinho, mas o mistério da igreja também acaba. Você consegue entender isso? E ele fala aqui, então, quando for tirado, versículo 7 ele fala até que seja tirado, versículo 8 ele fala, então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda visível que está lá em Apocalipse capítulo 19, quando Jesus vem sobre um cavalo branco e ele vence o anticristo. Ele vence todo o sistema e é preso Satanás e a besta e o falso profeta. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, confirmando, ele fala várias vezes, várias características de que é do anticristo que ele está falando. E ele fala que esse vem com pela eficácia de Satanás, e ele vem com todo engano e justiça para quem? Para os que perecem. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, eles vão receber, esses que estiverem aqui, eles vão receber todo esse mal que vai vir junto com o anticristo e tudo aquilo que vai vir, está descrito em Apocalipse, a ira de Deus, porque eles não receberam o amor de Deus para se salvarem. Então, existe um grupo de pessoas que recebeu o amor de Deus para se salvarem. São as pessoas que irão embora com o Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Esse é o texto que para mim fica mais claro, que é sem sombra de dúvidas, que primeiro vem pela ordem o arrebatamento da igreja com a ida do Espírito Santo, então se manifesta o anticristo e a grande tribulação. Você conseguiu entender? Se você concorda, curte esse vídeo. Se você discorda, deixe no comentário aqui o porquê que você ainda discorda, para me esclarecer ou me ajudar a te esclarecer. E eu peço, se inscreve nesse canal antes que não tenha mais canal, porque eu vou subir com o Espírito Santo. Assim eu creio. Deus abençoe sua vida.